Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui para mais uma palestra online, hoje com a palestrante Marcela Colotti, que vai falar para nós sobre ser magnetizador reticências. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar. Senhor Jesus, mestre de amor e de paz, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que se abre para todos nós, de podermos aprender mais, nos preparar melhor para aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, para que possamos, Senhor, sermos melhores magnetizadores, melhores espíritos, possamos, assim, progredir através do conhecimento que nos leva à transformação daquilo que nós somos, daquilo que sentimos. Que o Senhor nos abençoe a todos na noite de hoje, abençoe a palestrante Marcela, dê a todos nós, Senhor, tua bênção, tua inspiração, teu amparo, tenhamos uma noite tranquila, uma noite feliz e de muito aprendizado para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e ampare hoje e sempre. Que assim seja. Bom, pessoal, Marcela dispensa apresentações. Todos aqui eu acho que já conhecem pelo seu trabalho, pela sua dedicação ao tema do magnetismo e do espiritismo. Então, vamos passar a palavra para ela, que deve falar até mais ou menos umas 8h10, 8h15, mais ou menos, e depois abriremos para perguntas e respostas, comentários aí de todos. Marcela, agora é com você, a palavra é sua, o espaço é seu, nós somos todos ouvidos. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos. Obrigada por estarmos aqui juntos por mais essa vez no Instituto Espírita Paulo de Tarso, mesmo que seja virtualmente, né? Hoje, quando Tatiana me propôs um tema, eu fiquei pensando, nossa, dentro do magnetismo, o que a gente ainda não falou, né? Para também não ficar muito repetitivo, o que os outros parceiros que deram palestra aqui também já falaram. Então, fiquei pensando, e aí me veio esse tema, baseado, inclusive, num álbum de figurinha da minha infância, que era Amar é. E aí vinham aquelas frasezinhas onde a gente se falava muito sobre o relacionamento a dois. E eu falei, ser magnetizador é. O que é ser magnetizador? Então, eu propus esse tema, ser magnetizador é, e a gente vai falar de alguns itens. É claro que a gente não vai colocar tudo, porque não tem como explorar. Até porque a gente está aprendendo a ser magnetizador na lida. Né? Mas eu queria propor alguns temas, alguns itens dentro dessa temática, o que é ser magnetizador, onde a gente explorasse uma linha filosófica desse lugar de magnetizador. Vamos explorar também algumas questões de ordem prática e vou fazer alguns questionamentos também para a gente pensar junto sobre algumas questões que geram divergências, às vezes até polêmicas, tá? Para nós pensarmos juntos. Então, independente de vocês terem perguntas sobre o tema, quem também, dentro da temática, à medida que a gente for falando, vocês tiverem algo para complementar o que a gente vem refletindo aqui durante a palestra, algum caso que ilustre, alguma experiência pessoal que ilustre aquilo que a gente vai abordando, aí vocês colocam no chat para enriquecer o nosso debate, a nossa conversa, tá bom? Que aí a Dilson e Tati vão lendo para a gente durante a noite. Então, eu vou compartilhar aqui um material com vocês para ficar mais visual. Hoje a gente vai trabalhar muito com o visual. Então, agora eu não estou vendo vocês, estou vendo só o meu slide. Mas aí, qualquer coisa que der problema na internet, se travar, você me sinaliza, tá, Tati? Tati ou Adilson aí me sinalizam, por favor. Ok. Então, eu gostei dessa imagem aqui para a gente começar, como se fosse uma série de vertentes, de posicionamentos, de lugares, de ações que envolvem esse lugar, que é ser magnetizador, né? Então, alguns acham que ser magnetizador é aplicar passe.
E eu já digo de antemão que ser magnetizador é muito mais do que isso. Por isso que eu propus esse tema. Então, para início de conversa, ser magnetizador é cuidar de si mesmo. E essa imagem aí é bem simbólica, porque é a gente regando o próprio coração. Coração no sentido da própria alma. Tati, tem alguém com o microfone aberto aí que está fazendo um ruído bem alto. Obrigada, meu amor. E é cuidar de si mesmo, é se autoconhecer. Aí fala assim, mas nossa, mas autoconhecimento para aplicar fluido? Então a gente já tem uma questão, se você pensa assim. Porque, assim, como eu falei no início, ser magnetizador não é só aplicar passe, não é só doar fluido, não é só manipular a saúde do outro com o seu fluido, interferir na saúde do outro com o seu fluido. É você entrar numa relação magnética, é você interagir alma a alma. E para que o seu fluido tenha qualidade, para que você, como magnetizador, tenha qualidade do que vai doar, você precisa ter qualidade de pensamentos, ter qualidade de sentimentos. Né? O Kardec fala isso na Gênese. O quanto o que sentimos e o que vivemos, como nos comportamos, influencia o nosso fluido. Então, da qualidade, que os fluidos não têm qualidade sui generis, como fala Kardec. Eles vão obter a qualidade que nós imprimimos a eles. E os meus fluidos vão ter a qualidade do que eu sou como humano. O autocuidado, na linha do autoconhecimento, mais eu presto atenção nas minhas nuances, assim, da vida, né? Porque a gente não é linear. Tudo que é linear demais tá morto, né? A gente vê até no aparelhinho que mostra o batimento cardíaco, quando fica linear, é porque você está desencarnado. Então, a vida é isso. A vida é cíclica, a vida é de altos e baixos. A gente não está sempre do mesmo jeito. Ninguém é só ruim, ninguém é só bom. No patamar que nos encontramos, a gente oscila, a gente varia, a gente fica doente, tem horas que a gente está mais saudável, horas que a gente está menos saudável, tem horas que a gente está realmente doente. E a gente precisa se conhecer para saber o quanto eu tenho para doar ao outro, tá? Então, é autoconhecimento para você também perceber os seus limites. E não só perceber os seus limites, mas aprender a superá-los. Você reconhecer as suas potencialidades. Porque nós somos filhos de Deus, nós temos a potencialidade divinas. Mas a gente está tão envolvido, às vezes, com o mundo, com o que está fora, né? Ou abastecendo o nosso ego, com o que o mundo exige de nós, e a gente esquece tudo que está no nível mais profundo. Então, cuidar de si, da sua saúde, não só física, mas da sua saúde psíquica, da sua saúde espiritual, é fundamental. É assim, eu acho que é o ponto de partida. Aí a gente vai falar de, vontade, tem que ter... Sim, tem que ter vontade. Tem que ter vontade, senão você também não sai do lugar. Mas a partir do momento que você tem vontade de ser magnetizador, você tem que passar a cuidar de você. Eu dou um exemplo muito prático. Trabalhando com criança durante muitos anos, eu via como os pais se desgastavam muito. E, às vezes, sofriam e adoeciam pelo desgaste, até mesmo por conta das necessidades da criança. E eu gostava sempre de chamar a atenção a esses pais o seguinte: pense que você cuidando da sua saúde, você está fazendo um investimento da saúde do seu filho, porque ele precisa de você. Então, o raciocínio seria o mesmo. Você, como magnetizador, você precisa cuidar da sua saúde, porque o seu assistido, que está doente, que está desequilibrado, que está necessitado, ou seja, ele não está se resolvendo sozinho, ele precisa de você, que é uma fonte externa de saúde, de fluido vital, de cuidado. Essa fonte externa precisa estar bem. 100% não. Não estou falando aqui da gente estar 100%, porque reencarnante no planeta Terra não vai estar 100%. Né? Deixa isso para um plano superior. Mas a gente precisa estar bem o suficiente para ter qualidade do que a gente vai doar. Tá? Então, acho que de base é isso aí que a gente tem que tratar. Cuidar de si mesmo. E estar pronto a servir.
Esse estar pronto a servir, eu falo dessa disponibilidade íntima. E aí é que vem a vontade. A vontade que te leva a estar disponível e estar em compromisso com o alto. Porque eu entendo que quando nós nos dispomos a ser magnetizadores, nós aceitamos um convite do mais alto. Eu digo que você deu o convite do Cristo. Nós aceitamos o convite do Cristo. Porque ele é o nosso mestre. É ele que nos convidou para a seara dele. Então, eu tenho que estar disponível e disposto a estar a serviço dele, tá? E cuidar daquilo que ele coloca nas minhas mãos. Então, a gente precisa também estar pronto para servir, quer dizer também que eu tenho que acolher o meu assistido, ter cuidado com o meu assistido. Está muito bem focado na motivação que me levou a ocupar aquele lugar. Por isso que eu ainda digo assim, além de estar pronta a servir, e ser responsável pelo lugar que ocupa. E aqui o seu lugar é um lugar de você ser um instrumento do alto na vida do outro, mas também o seu lugar dentro da tarefa. Principalmente quando a gente trabalha em nome do magnetismo, em nome do espiritismo, ou em nome de uma filosofia qualquer, e a gente trabalha também em equipe, são responsabilidades que a gente tem que pensar, que lugar é esse? Porque, veja só, se eu estou a serviço do magnetismo aliado ao espiritismo, eu respondo em nome deles dois. Tudo que eu faça como humano vai respingar neles, positivamente ou não, vai ser remetido a eles. Eu digo sempre isso quando eu estou coordenei durante algum tempo trabalho dentro de casa espírita. Às vezes as pessoas terminam o passe e querem dar dicas. Não, olha, por que você não usa floral tal? Por que você não usa chá tal? Olha, vai para esse médico que é maravilhoso, né? Ou se não, às vezes quer dar conselhos, os mais diversos, sobre coisas íntimas do assistido. E eu digo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque e com a nossa conduta também na hora do servir. Porque quando eu saio do posto de servidor e vou para o meu lugar de Marcela, dentro dos meus achismos, dentro das minhas crenças, tudo que reverbera naquilo de negativo, as pessoas não vão dizer, ah, Marcela fez isso, vão dizer, olha, a casa fulana de tal, o magnetismo não presta. Ah, o magnetismo é que não presta. Não, é o espiritismo que dá errado. Então, a gente tem que saber que lugar é esse, quando eu tenho uma responsabilidade, onde eu tenho que responder primeiro ao mais alto, porque, acima de tudo, a gente está em nome do Cristo. Eu penso assim, é a minha postura. E isso me faz estar muito mais ligado nesse lugar de serviço que eu ocupo. Depois eu estou ali ligado à doutrina, ao magnetismo e à casa, quando eu estou dentro de uma casa espírita trabalhando em nome dela. Por último, venho eu. Toda essa hierarquia é muito importante. Então, me chama muito mais a responsabilidade da minha atuação, do meu cuidado com a minha atuação. E quando a gente está trabalhando numa equipe, a gente precisa saber o nosso lugar de ação na equipe, para ajudar a equipe como um todo. Né? E o lugar também hierárquico, porque muitas vezes eu já trabalhei com amigos íntimos, e que em determinado trabalho, aquele amigo muito íntimo era o coordenador e eu era a magnetizadora. E outro trabalho, aquele mesmo coordenador de um trabalho era o magnetizador do outro, onde eu era coordenadora. E é importante que a gente saiba que lugar é esse. Às vezes, o coordenador, que também é meu amigo na vida pessoal, ele me dá uma orientação, ou ele me chama a atenção. E eu tenho que acolher aquilo, entendendo que se ele está me chamando a atenção, não tem nada a ver com a nossa amizade, tem a ver com o lugar dele, que é um lugar que eu devo respeitar, assim como eu tenho que respeitar o meu. E se ele viu alguma coisa e resolveu me chamar a atenção porque ele vê que eu posso melhorar, eu tenho que acolher, não confundir. Ah, ele é meu amigo e ficar chateado. Por isso que quando a gente perde o foco do serviço,
a gente pode cair nos milindres. E eu acho isso uma erva daninha dentro do trabalho espírita e dentro do trabalho do magnetismo, o milindre. Então, se você sabe o seu lugar, o seu lugar de servidor, você não se confunde com essas coisas miúdas, e você sabe respeitar toda uma hierarquia, desde o mais alto até em nome de quem você atua, do espiritismo, do magnetismo, da casa espírita, tá? E ser magnetizador é atender o chamado do coração. Eu me lembro, a gente estava estudando Deleuze recentemente, e no último capítulo ele fala assim, de 2 linhas de atuação dentro do magnetismo terapêutico. Daqueles indivíduos que cuidam dos seus familiares, cuidam dos arredores, mas sem buscar entender a fenomenologia, sem estudar as causas do que acontece ali. E ele fala que tem aqueles que, além de aplicar o magnetismo terapêutico, de cuidar dos outros, eles também trabalham buscando entender, um olhar mais científico sobre os fenômenos, sobre as causas. E ele fala que, principalmente para o primeiro caso, que continue atuando com o coração, do jeito que você está fazendo, porque é seguir o seu coração, do mesmo jeito que segue o coração, aquele que, além de querer cuidar do outro, ele quer entender o processo. Não por vaidade, mas porque ele entende que aquilo vai abrir o horizonte dentro daquele mundo, porque o magnetismo hoje ainda é um campo ainda muito desconhecido para nós. Imagine na época de Deleuze, né? Hoje a gente já tem o conhecimento do corpo espiritual, ou perispírito, e isso já amplia muito as nossas possibilidades de assistência aos outros e de entender muitos dos fenômenos, porque magnetismo não é só aplicar técnicas, magnetismo não é só produzir fenômenos, magnetismo é um campo muito maior, é uma ciência, é uma linha de ação terapêutica, fraterna, amorosa, que está muito além ainda do que a gente possa entender e enxergar dele. Então, atender esse chamado é você atender o profundo da sua alma. O que a sua alma, até onde a sua alma lhe impulsiona? Você já escutou a sua alma? Por isso que é tão importante o autoconhecimento. O que você quer do magnetismo? Eu quero tratar pessoas com depressão, é o que me motiva. Eu tive uma doença, eu fui curada, eu fui assistida, eu fui amparada pelo magnetismo, e isso me impulsionou a fazer o mesmo, por gratidão. Mas eu acho que eu não vou ter tempo. Eu acho que isso. Não, ainda sou muito pequena, ainda preciso estudar muito. Cuidado com essa falsa modéstia. Eu digo falsa modéstia porque às vezes são esses limites internos que a gente deixa superar esse sopro que a alma nos permite ter, desse impulso que o nosso coração, o coração aqui no sentido de alma, daquilo que é mais verdadeiro. Seja você aplicar nos seus familiares, seja você estudar o magnetismo pela linha científica e socorrer as pessoas, unindo, né, a pesquisa com o auxílio aos seres humanos, não importa. Siga o seu coração. Mas fulano isso, fulano disse isso para mim. Não, mas fulano já faz, por que eu vou fazer? Cuidado com isso. Cuidado, porque muitas vezes isso são conselhos do nosso ego. São falas muito ali dos nossos mecanismos de defesa, da nossa baixa autoestima. Por isso que é tão importante se conhecer, para você saber qual é o seu caminho dentro disso. Mas eu nunca vou chegar a ser um fulano de tal. Olha, você não precisa ser uma Marcela, um Adilson, um Jacó, um Deleuze, um Pissegui, uma Tatiana. Não precisa. Você precisa ser o melhor de você mesmo, desde que você siga o chamado do seu próprio coração. E aí, você vai ter que aprender a superar os seus limites. Limites internos e limites externos. Esses limites internos, você vai precisar dessa ferramenta de autoconhecimento, tá? Você vai... Deixa eu ver minha cola aqui, porque senão eu me perco, acabo falando de menos ou de mais. É você saber
escutar a voz do seu coração, reconhecer até onde você quer chegar. E quando você escuta essa voz e entende aonde você quer chegar, você tem como diferenciar se esse chamado é um chamado da vaidade ou é um chamado realmente da alma, do seu eu profundo, do seu eu superior. O chamado da vaidade é muito fácil de diferenciar. O chamado da vaidade é quando você cria um objetivo, cria uma meta, e aí você espera o reconhecimento, os aplausos, a gratidão. Quando você está sendo guiado a superar os seus limites, porque a sua alma te impulsiona, você pensa no outro, puramente no outro. O quanto você pode servir, o quanto você pode ajudar, o quanto você pode colaborar com a sua casa espírita, com a sua família, com a sua comunidade. Então, ser magnetizador é aprender a superar esses limites escutando essa voz do coração, né? E calando cada passo dessa estrada, você vai calando mais as vozes que vêm ali do teu orgulho, da tua vaidade. Então, assim, para você superar, é importante você superar os limites internos para que os externos eles tenham uma dimensão cada vez menor. E quando você lidar com o que é seu, com seus medos, com as suas angústias, com as suas aflições, o que é externo, o que está fora de você, você consegue lidar com muito mais facilidade. E sim, a gente vai ter muitos medos, assim, dando curso nesses anos todos, e agora, quando a gente teve que passar para o magnetismo à distância, muitos magnetizadores desistiram. Não, eu não vou conseguir, eu não consigo fazer, eu não consigo visualizar a pessoa à distância, eu não vou conseguir fazer relação magnética, eu não vou aplicar as técnicas, como é que eu vou fazer isso à distância? Isso não tem nada a ver com a distância, isso não tem nada a ver com, eu não sinto nada, não tem nada a ver com não sentir, é porque você tem medo de falhar, porque você tem medo de não praticar como você praticava no presencial, porque a gente tem medo de sair da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto é difícil. Isso é uma barreira gigante, íntima, quando a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Então, se a gente consegue superar esses limites íntimos, e aí, de novo, a questão do autoconhecimento, do autocuidado, a distância. Eu estou aqui fazendo palestra, no vizinho aqui embaixo são 4 bares, em cada esquina, tá mó sambão. É que vocês não estão escutando, mas eu estou escutando o sambão. Mas não faz diferença, porque eu estou focada em vocês, eu estou focada no que eu estou fazendo. Eu aprendi a superar essas limitações, tá? E é isso, porque eu estou muito focada no que eu estou fazendo, o que é externo não é grande, não é um limite grande para mim, é algo que eu facilmente posso superar. Estou exemplificando para vocês entenderem do que eu quero falar quando eu falo de superar esses limites. E dentro desses limites internos, tem um que tem muito a ver com essa temática aqui, que é saber, ser magnético, é saber manter o foco no objetivo do trabalho. E dentro do que a gente fala de limites íntimos, né, dessas superações íntimas, a gente está falando dos julgamentos, dos medos, das inseguranças. Quando a gente começa a dar curso de passe e começa a treinar a relação fluídica e tato magnético, muitas pessoas se queixam, eu não consigo, eu não tenho tato, eu não sinto nada. E aí vem para o tratamento à distância, eu não sinto nada, eu não percebo a pessoa. Na verdade, isso tem muito mais a ver com o que você julga. Tem pessoas que falam assim, eu senti isso, eu vi isso. Mas isso é coisa da minha cabeça. Aí começa a julgar. Então, assim, o foco é mais ou menos como mostra essa figura aqui. O dardo veio, ele atravessou a parede, porque ele sabia onde ele queria chegar. É isso que eu queria falar aqui para vocês. Se a gente tem foco, a gente supera todas as barreiras íntimas e externas. E a gente mantém o nosso objetivo. Então, se eu estou tratando alguém e eu tenho alguma dificuldade, sei lá, ainda está difícil, eu estou tentando me concentrar, né? Ou eu não estou conseguindo perceber o que aquela pessoa tem, aí eu já entro numa angústia,
eu entro numa insegurança, eu entro no julgamento. E aí eu saio do foco. Kardec diz que, os espíritos dizem, Kardec depois corrobora com isso e outras obras, que nós estamos onde o nosso pensamento está. O pensamento é um atributo do espírito. Então, se eu estou aqui, não, eu vou tratar Tatiana, eu foco nela. Aí, de repente, começa uma dificuldade. Eu falo, ai, meu Deus, eu estou conseguindo hoje. O que aconteceu? Aí já vou me julgando. Aí já vou... Então, eu saí da Tatiana e fui para o medo, fui para a insegurança, fui para o excesso de pensamento. Porque é para lá que eu fui. É para o meu medo que eu fui. Aí, então, assim, é importante que a gente saiba manter o foco. Porque não importa o barulho de sambão lá embaixo, não importa a distância, não importa o cachorro do vizinho latindo, não importa se a luz está acesa, se não está, não importa o que aconteça, eu estou ali focado no que eu estou fazendo. E no objetivo do meu trabalho. Porque, assim, aí tem a ver com a questão do saber servir. Que lugar é esse do servidor? Também é conexão com isso que eu falei antes. Às vezes, a gente está no trabalho, aí acontece alguma questão. Não, eu vou entrar no trabalho, nossa, porque eu gosto muito de Marcela. Então, eu quero trabalhar com Marcela. Aí a pessoa vai toda empolgada, porque ela quer trabalhar com Marcela. Aí lá na frente, Marcela, ser humano falível, como todos, né? Nós aqui, desculpa quem foi espírito superior, mas estou contando que todo mundo é reencarnante da Terra no mesmo patamar. A Marcela falha. Aí a pessoa fala, já não gostei. Já vou sair desse trabalho. Não, esse trabalho não presta. Aí começa a botar defeito no trabalho. Mas porque ela entrou sem saber qual era o foco dela, no objetivo daquele trabalho. Então, essa temática aqui, ela serve tanto para as questões íntimas, quanto para as questões externas também. Quando você mantém o seu foco, não importa se alguém se desfaz de você, se é um assistido que se desfaz de você. Olha, eu aprendi muito, muito trabalhando com crianças, principalmente crianças autistas. Então, você tem que trabalhar aplicando passe, às vezes, que eu chamo passe rali. Você vai atrás aplicando as técnicas e fazendo relação e fazendo tato, enquanto outra pessoa está até brincando com ela, mas ela, às vezes, não está circulando, né? E a gente tem que manter o nosso foco ali, porque o meu objetivo é cuidar daquele indivíduo. Não importa as peripécias que ele faça, os ralis que ele faça em volta da casa, eu vou atrás dele e vou focar. Então, eu aprendi muito sobre foco no trabalho com crianças. E é isso, nada pode te atrapalhar, tá? Pense bem, estabeleça bem o seu foco. Não deixe que as angústias, os medos, as aflições, os barulhos, as coisas externas, e evite ficar muito ligado a coisas externas que sejam favoráveis ao seu trabalho. É importante um lugar silencioso, com uma quantidade menor, né, com uma intensidade menor de luz. Ok, tudo isso é legal, favorece. Mas se você não tem isso, você vai deixar de trabalhar? Você vai deixar de atender o seu assistido? Vai deixar de prestar atenção nas necessidades dele, fazer uma boa relação, fazer um bom tato? Ou simplesmente aplicar algo para socorrer ele, se for um caso de urgência? Então, assim, se preocupe menos com as coisas externas, assim. Porque a luz não está boa. Tá bom, então não vai trabalhar com criança, porque a gente trabalhava correndo e era pelo dia, com a luz do sol entrando no ambiente. Então, eu não vou trabalhar nunca com criança. Então, pensem direitinho e aprendam a estabelecer o foco de vocês para não perder o sentido do que você está fazendo ali. Reconhecer suas potencialidades de espírito. E aí eu falo das potencialidades anímicas, tá? Eu botei o reconhecer porque tem gente que nem sequer conhece. Eu sou médium pedra. Só que mediunidade não tem nada a ver com potencialidade de espírito, tem nada a ver com o que é anímico. O que é anímico pertence única e exclusivamente a você, indivíduo. Você com seu espírito, seu perispírito, é você, tá? Então, aqui eu botei numa figura alguém aplicando um magnetismo à distância, alguém que está hospitalizado. Você fala, mas eu não sou médium para fazer isso, não tem nada a ver com mediunidade. A gente tem ministrado alguns treinamentos e é interessante quando a gente orienta assim, para você fazer essa relação magnética com o outro, ou seja, interagir o seu campo. O que é o seu campo magnético? Ele é forjado a partir, em grande parte,
pelas emanações do seu corpo espiritual ou perispírito, mas também pelas emanações das suas células do seu organismo físico, que tem, cada célulazinha tem um campo vibracional, e aquilo se soma ao campo vibracional do seu perispírito, e isso forma o seu campo magnético. E na hora do trabalho, é esse campo magnético que vai interagir com o campo magnético do nosso assistido, seja no presencial, seja na distância, e que nessa interação é que a gente pode fazer um bom diagnóstico e fazer uma boa interferência magnética. Seja com técnicas que manipulem a circulação de energia, seja com técnicas que vão realmente fazer a concentração, a doação de energia. Mas essa percepção anímica que você faz a partir do seu campo magnético, principalmente a partir do seu perispírito, porque o nosso perispírito é o nosso instrumento sensorial de espírito. Nós no corpo temos os olhos, né, o olfato, o nariz com o olfato, a língua com o paladar, o tato com a pele, que são processadas a nível central, mas que são os órgãos de captação dos sentidos, são os órgãos dos sentidos. No nosso corpo espiritual, os sentidos se dão por todo o nosso corpo espiritual. Então, essa capacidade de ver além da matéria, ver além do que está aqui na minha frente, que os meus olhos físicos alcançam, essa capacidade de poder expandir o nosso perispírito, a nossa atenção, os nossos fluidos em direção a alguém que está longe, isso são capacidades que nós, espíritos, temos. Sim, porque nós somos espíritos, estamos reencarnados, mas não deixamos de ser espíritos. O Kardec fala isso na Gênese, que a gente, se eu não me engano, é na Gênese, a nossa capacidade de espírito, ela não fica aniquilada. O corpo dá uma tolhida, mas ele não aniquila essas capacidades sensoriais e essas potencialidades de espírito que somos. Então é importante que a gente reconheça isso. Não confunda dupla vista com mediunidade, não bote tudo na conta da mediunidade. E muito menos diga que você não pode. Se você é um espírito que tem perispírito, eu digo a você, você pode. Agora, tudo que é anímico é treino. Então você precisa reconhecer, precisa conhecer ou reconhecer para você exercitar isso. E ser magnetizador é exercitar e é reconhecer essas potencialidades, tá? Não julgar os assistidos. E aí eu escolhi essa figura, que eu achei que ela é bem significativa para o que eu queria passar para vocês. Às vezes, quando a gente recebe uma pessoa, a gente não sabe como se costurou aquela dor. A gente até faz uma entrevista, fica sabendo, né, do histórico dela, faz uma anamnese, como a gente chama. Mas a gente não sabe, às vezes nem ele mesmo sabe como se construiu aquela dor ou aquela doença, mesmo que seja física. Então a gente tem que acolher ele acima de tudo. Aqui, 2 cacos de espelho com reflexo, em ângulos diferentes. Então, quando você vai tratar um assistido, por melhores que você tenha de percepções, ou tenha uma boa anamnese, feita uma boa anamnese dele, você ainda sabe uma parte dele. Você vê e observa uma parte, um fragmento dele. Aquilo que ele consegue te mostrar, ou aquilo que ele dá conta de deixar vir à tona, de transparecer como espírito. Porque aquilo fica impresso no perispírito dele, pode estar até impresso no corpo, mas fica impresso no perispírito, e a gente faz uma leitura, né, que Kardec diz que nossos pensamentos, eles se fotografam no nosso perispírito, e que a gente pode, é assim que uma alma pode ler a outra. Então a gente não julgue por aquele pedacinho que a gente consegue enxergar, ou por aquele ângulo que a gente consegue enxergar, porque muitas vezes o que a gente enxerga e critica no outro é justamente o que a gente não consegue dar conta na gente. Então, muitas vezes o que a gente vê é o nosso próprio reflexo, é a nossa própria dor. Então, não julgar no sentido assim, fulano, nossa, mas fulano está no TDM1 há tanto tempo, não melhora, sabe? Essa criança continua gritando, por que essa criança grita? Será que você entendeu quem é aquele indivíduo? Será que olhou para ele ou você só olhou para aquele caquinho ali que ele está te mostrando, para aquele ângulozinho que ele está te mostrando? Então, não julgue. Eu já escutei comentários assim, que eu fiquei muito triste pelo magnetizador, né? E não que a gente não julgue, a gente julga, mas julgue e filtre esse julgamento. Entenda que você não conhece a história dele
às vezes a história dele é uma história de dor traçada há milênios, há séculos, que nem ele mesmo dá conta de saber. Então, acolha. Quanto mais focado, quanto mais a serviço, menos você julga e mais você acolhe. E estudar, né? Algumas pessoas falam, Marcela, por que você não botou estudar lá no topo? Porque eu acho que a gente tem que tratar dessas demandas mais internas, de conduta, para a gente falar de estudo. Estudo é importante, mas o estudo ele vai permear tudo isso, tá? Ele vai costurar tudo isso aqui. E aí as pessoas acham que estudar é ficar na teoria. E eu digo a vocês, estudar é para o sempre. Ser magnetizador é estudar para sempre. Você desencarnou, você continua estudando. Então, ser magnetizador é estudar. Ponto. Não tem reticências. Poderia incluir para todo sempre. Amém. Assim seja. Então, a gente fica muito... Tem pessoas que ficam muito na teoria e ficam com medo da prática, mas é a prática que vai lhe trazer mais oportunidade de estudo. Porque é a mesma coisa que eu falar aqui, você vai, expõe seu perispírito, sente o que é da outra pessoa, vai enviar os seus fluidos à distância, você até entende, entre aspas, mas você só vai entender e apreender quando você praticar. Aí, como diz no popular, a ficha cai. Então, a teoria, ela é importante, uma teoria básica para você se introduzir na tarefa, mas a prática é que vai te levar a novas buscas dentro da teoria, e aquela teoria vai te levar a outro tipo de prática, e a nova prática vai... Então, é um ciclo, tá? Teoria e prática estão dentro dessa temática estudar, e não estão desassociadas. Eu não posso... eu tenho que estudar tudo que existe, vou estudar todos os livros do Jacó, vou estudar tudo de magnetismo, dos magnetizadores clássicos, tudo, para depois ir para a prática. Vai perder o efeito. É importante que você vá costurando as duas. E estudar o perispírito e o corpo físico, eu acho que são estão dentro da base do conhecimento, tá? Dentro dessa base e da prática. Porque se eu vou tratar de centro de força, vou tratar de NADs, vou fazer relação magnética, vou fazer tato, eu preciso entender sobre o perispírito. Aí eu pego um assistido com uma doença que eu nunca ouvi falar, vou pesquisar. Aí falar, não, porque o rim, porque a substância tal, não sei o que, o hormônio tal, e eu não tenho base nenhuma de corpo físico, eu não sei nem anatomia, quem dirá o mínimo de fisiologia, como é que eu vou entender a patologia? Então, eu preciso minimamente conhecer a estrutura anatomofisiológica do perispírito do corpo e a dinâmica de funcionamento deles dois entre si. Isso é uma base boa, fora outros conceitos, para a gente começar a trabalhar. E ser magnetizador é aproveitar a oportunidade de trabalhar em equipe. Quando a gente... Nada impede que você trabalhe sozinho, ou que você trabalhe em equipe, mas também faça trabalho sozinhos. Só que em equipe tem uma riqueza de trabalho. Porque, como mostra essa figura, cada um tem algo para contribuir dentro desse quebra-cabeça. Um tem uma boa dupla vista, o outro faz um bom tato, o outro usina pelo esplênico, o outro... duas pessoas tratam o mesmo assistido e os dois percebem as mesmas coisas. Isso vai fechando um diagnóstico, vai fechando uma certeza em torno do caminho daquele tratamento. Então, assim, trabalhar em equipe dá trabalho? Dá. Tem percalços? Tem percalços. Mas tem aprendizado? Tem aprendizado. E quando a gente aprende a ser amigo, nós aprendemos a ser amigos, nossa. Quem entrou aqui antes de começar a palestra viu a gente brincando, né? Brincando, perturbando o juiz um do outro, tirando brincadeiras. E algumas pessoas podem ficar assustadas. Nossa, que horror. Mas é porque a gente é amigo, a gente sabe que aquilo ali fica no tom da brincadeira, depois a gente faz uma prece, começa a palestra, e o nosso trabalho continua. Isso não tira o brilho do nosso trabalho, tá? E a gente sabe que a gente pode, somando forças, a gente pode ajudar mais. Então, mesmo que você se disponha a trabalhar sozinho, tenha sempre um grupo, pelo menos para você estudar, discutir casos. Tá? É muito importante a gente não ter uma caminhada absolutamente solo dentro do magnetismo.
mesmo os magnetizadores clássicos, que, né, não tinham facilidade, eram distantes, não tinha avião, não tinha carro, não tinha internet, não tinha... o correio sabe lá como é que funcionava, mas mesmo assim eles conheciam o trabalho uns dos outros, eles trocavam, e nós hoje temos tantas ferramentas que possam nos unir, então minimamente tenhamos um grupo para estudar, mesmo que a nossa tarefa tenha uma trajetória solo, tá? É muito rico trabalhar em equipe. E estar ciente da importância das técnicas, mas saber que o magnetismo vai além delas. Então, o magnetismo não é só aplicação de técnicas. Elas são importantes? São. Algumas pessoas podem dizer, mas Jesus não aplicava técnica, Jesus curava só com amor. Então, assim, alto lá, porque Jesus aplicava várias técnicas, inclusive ele fazia imposição, fazia distância, curava até com cuspe e areia. Isso tudo é técnica, tá? Então, ele tinha as ferramentas. E, assim, dizer que o amor cura, ok, mas eu pergunto a vocês, todo mundo aí garante que tem um amor top, que só esse amor e essa vontade firme de ajudar é o suficiente, não precisa fazer absolutamente mais nada? Deixa a pergunta no ar, vocês é que vão responder para si mesmos. Se você tem, ok. Eu acredito piamente que tem pessoas reencarnadas no planeta que elas têm condição, pela simples vontade, pela uma emanação dirigida pela simples vontade, elas possam fazer coisas que a gente entenda como que magnetismo é esse? Esse ser é de outro planeta. Sim, tem, mas pensado. É como uma agulha no palheiro, no planeta Terra. Mas a boa parte de nós precisa de algo que mostre para nós mesmos as nossas capacidades. As técnicas por si mesmas, primeiro assim, a técnica não é uma coreografia qualquer, onde você balança os braços e fica pensando no que você vai comer daqui a pouco. Ela por si só, ela tem uma razão de ser. Por que o transversal é assim? Por que o círculo é assim? Por que concentrar circular é diferente de concentrar com imposição? Qual é a diferença entre esses dois? Tudo tem uma explicação. A técnica por si só, ela tem um funcionamento lógico. Mas elas também nos ajudam a nos conectar com o que é nosso, com as nossas propriedades, né? Nossa capacidade magnética. E fazer o link com o nosso psiquismo. Então, a nossa mente fica mais focada quando eu entendo que isso aqui eu estou dispersando, do que eu simplesmente dispersar sem me ligar a nada. Então, a nossa mente ainda é muito dispersa. Quanto mais a gente for estreitando o nosso foco, quanto mais a gente não dispersar, não se dispersar e ter firme a vontade de servir, menos a gente vai precisar de movimentação de braço. A gente já faz muito isso no tratamento à distância. Tem pessoas que só mentalizam a técnica à distância, nem sequer movimentam os braços. Elas são superiores a outras pessoas? Não estou dizendo nada disso. Mas elas se testam, elas se propõem a ir além do que o corpo físico garante a elas, mas ainda precisamos para nos conectar. Mas eu vou dizer a vocês, o magnetismo é muito mais além, como eu já falei. E usar técnicas, as técnicas que a gente usa, elas têm uma estratégia, elas fazem parte de uma estratégia terapêutica. E isso é muito importante, que eu vou dizer agora. Elas fazem parte de uma estratégia terapêutica. As técnicas, elas não estão para promover fenômenos pura e simplesmente. Nós saímos, sabe, lá no tempo dos clássicos, há mais de um século atrás, um século e meio, 200 anos atrás, existia o magnetismo que precisava provar que existia, né? O magnetismo precisava provar que ele existia. Então, muitos magnetizadores promoviam fenômenos, como colocar as pessoas em transe sonambúlico, como a figura mostra aqui, botar a pessoa em catalepsia. Mas hoje, trabalhar com as técnicas do magnetismo é promover, está dentro de uma estratégia, de uma linha terapêutica. A gente não precisa mais provar para ninguém, nem mesmo para os detratores do magnetismo, nem mesmo para os detratores do magnetismo dentro do próprio movimento espírita, a gente não precisa provar que o magnetismo existe. Porque isso já está nas obras de Kardec, os espíritos, Kardec, está tudo ali. É só uma questão de boa vontade de pegar as obras e ler. Então, usar o magnetismo, as técnicas magnéticas puramente para produzir fenômenos, eu não acho interessante, eu não acho produtivo, eu acho contraproducente, na verdade,
dentro do que a gente precisa entender o que é o magnetismo hoje, tá? Então, o magnetismo puramente para colocar em sonambulismo, ou para colocar num tal de um sono magnético, para provar, ou para fazer experiências, ou para deixar a pessoa com os braços catalépticos, os braços e as pernas catalépticas, qual é a função de botar a pessoa em catalepsia? Para treinar a pessoa para o sonambulismo, ninguém treina ninguém para o sonambulismo colocando em catalepsia. Isso eu afirmo e tenho como provar. Porque como sonâmbula e também como magnetizadora, que já magnetizei pessoas que entraram em transe, eu digo a você, sonambulismo é uma faculdade inerente do espírito. É que nem mediunidade, ninguém vira médium, você desperta a sua faculdade de sonambulismo, o magnetismo, ele desperta a faculdade do indivíduo que já a tem, e não é usando ninguém para experiências, tá? Então, ser magnetizador é provocar fenômenos de emancipação da alma? Provocar depende da sua intenção. Se você provoca exclusivamente com o objetivo de ajudar aquele indivíduo, tá? Ou de utilizar aquela faculdade em prol de alguém com a permissão desse indivíduo, aí tudo bem, é um caminho possível. Mas provocar por provocar catalepsia, provocar um sonambulismo, ou um transe qualquer, né, onde o indivíduo emancipe, só para ver como acontece, e muitas vezes a revelia do indivíduo, que infelizmente eu sei de casos onde pessoas se utilizaram do momento onde a pessoa precisava do magnetismo terapêutico, e elas usaram para despertar a faculdade da pessoa enfim. Então, o fenômeno de emancipação da alma não é brincadeira, principalmente o sonambulismo. Mas mesmo um transe mais simples, ou a catalepsia, que pode ser provocado pelo magnetismo, eu não concordo. Eu acho que o magnetizador ele tem que ter responsabilidade. Aquela questão que eu falei de saber o lugar de serviço, a responsabilidade com o seu posto, acolher o assistido para chegar aqui e falar sobre essa temática, tá? Então, ser magnetizador não é provocar. Se ele aparecer espontaneamente, que é o que os magnetizadores clássicos indicam, né? A boa parte deles indica, se aparecer espontaneamente, você usa em favor do assistido, único e exclusivamente da saúde dele. Se você não souber lidar com aquela faculdade, disperse os fluidos e vá chamando ele para voltar ao corpo calmamente, tá? Nunca use um fenômeno de emancipação da alma para curiosidade, não mesmo, porque a gente, principalmente num transe profundo como o sonambulismo, a alma fica muito descoberta e você não queira mexer com os recônditos psíquicos da alma de absolutamente ninguém. É um conselho que eu dou. Então, colocar mais fé no magnetismo dos espíritos do que no seu, eu digo a vocês que não. Tem um trecho, tem uma revista espírita que tem um texto, uma temática, que agora eu não me lembro, se alguém lembrar, quiser colocar aí no chat, onde tem um texto de Mesmer, espírito, né, ele como espírito já, desencarnado, e depois Kardec faz um comentário sobre a temática. É engraçado ver que Mesmer fala que muitas vezes os espíritos precisam dos fluidos animalizados, né, dos encarnados, que é importante para o trabalho deles, e Kardec, por sua vez, vai dizer que é pobre do magnetizador que não evoca, não confia, não atrai para si a parceria dos bons espíritos, porque essa parceria potencializa os fluidos magnéticos do magnetizador. Então, assim, é um conjunto, é uma parceria. Muitas vezes a gente aplica o nosso magnetismo único exclusivamente sozinho, mas com a assistência deles à volta. Muitas vezes eles mesclam o fluido deles com o nosso. E isso também é para potencializar o efeito que eles sabem que aquele assistido precisa. E muitas vezes a gente vai tratar uma região com o nosso magnetismo e eles vão estar tratando concomitantemente outra região daquele indivíduo, tá? Então, assim, não é deixar tudo por conta deles. Os espíritos, se eu não me engano, é no Evangelho que os espíritos falam que os espíritos vieram para nos ajudar, não para fazer o trabalho por nós, para que nós não tivéssemos nem sequer a necessidade de se abaixar para apanhar algo. Eles usam bem essa expressão. Então, nós trabalhamos em equipe.
nós e eles. É um trabalho em equipe. E todos os dois tipos de fluidos, os desencarnados e os nossos, são importantes para aquele indivíduo, tá? Então, a gente tem que trabalhar consorciado, isso é o mais importante. E é trabalhar sempre com protocolos ou roteiros. O protocolo é um esquema, né? Se criou essa questão do protocolo, que é um esquema fechado de técnicas que você tem que cumprir. Ó, faz isso. E eu digo assim, tem validade? Isso tem. Quando a gente tem já uma experiência sendo feita, mas a gente precisa que outras pessoas testem, para ver se aquilo realmente tem resultado. Então, um protocolo assim, com a intenção de saber o maior número de pessoas em que aquele protocolo é eficaz, isso é uma forma de ciência magnética. Então, o magnetizador também é a serviço da ciência, atuando, mas também ajudando essa pesquisa. Ok. E o roteiro é quando você tem assim, ó, tratar isso, tratar aquilo, mas sem ser tão fechado no que tipo de técnica usar. Só tem uma ressalva sobre os protocolos, que hoje em dia muitas pessoas vão em busca de protocolos, elas nem sequer pensam. Aí, se você não estuda o perispírito, não estuda a anatomia e fisiologia do corpo humano, e fica viciado em protocolos, você acha que só pode atuar se tiver um protocolo na mão. Se você não tiver um protocolo, se alguém não lhe disser exatamente o que você tem que fazer, você fica perdido, você vai restringir muito a sua atuação como magnetizador. Então, não é trabalhar sempre, é fazer uso do protocolo dos roteiros, sempre com o intuito de somar forças, que é o que essa figura, né, vem mostrar aqui, dentro de um protocolo que é uma linha de raciocínio, o TDM. Por que Jacó escreveu 3 livros sobre o tratamento da depressão? Porque ele escreveu um, as pessoas testaram, deram feedback a ele testou, aprimorou, foi para o 2º livro, aprimorou, foi para o 3º livro. E ele vai aprimorar, porque todos nós testamos e todos nós contribuímos. Tá? Então, protocolo nesse sentido, da gente investigar e ir adiante. E aí nós devemos ser magnetizador, defender a honra do magnetismo, e se for, é com que armas? Entre aspas mesmo. Então, assim, essas querelas de, os detratores, nós temos que nos posicionar contra os detratores do magnetismo e ficar citando trechos da Revista Espírita, não sei o quê, porque são ciências irmãs, são isso, são aquilo, e, sabe, e repetindo aquilo como se fosse um disco. Eu vou me posicionar. Eu acho que, assim, se posicionar é importante, mas para se posicionar você tem que estudar, você tem que conhecer essa base. Por que o magnetismo está entrelaçado com o espiritismo? Vocês sabem? A gente tem que saber, a gente está lá, está tudo na obra de Kardec, é só estudar. Então, para a gente se posicionar, e aí não é defender honra, porque o magnetismo e o espiritismo precisam de defesa de honra, tá? A gente tem que se posicionar, primeiro, com uma boa base de estudo, séria, criteriosa, se utilizando de verdades e sabendo do que você está falando, mas o mais importante para mim a maior defesa que o magnetismo pode ter é você trabalhando com seriedade, sendo um bom servidor. Então, a melhor arma é você trabalhar com amor e com afinco, tá? E ser magnetizador, enfim, é explorar o magnetismo humano em essência. E aí eu coloquei a figura da Madre Teresa, que me é um espírito assim muito, muito amado, por razões pessoais. E essa foto diz muito sobre esse magnetismo humano, onde a gente entra em relação com o outro, onde a gente é a nossa alma indo ao encontro de outra alma, nessa relação fraterna, onde a gente pode se ler, a gente pode ler o outro, acolher o outro e aprender com a dor do outro e também aprender com a superação do outro. Por isso que eu chamo de magnetismo humano em essência. É o que há de mais profundo em nós. Talvez a boa parte de nós nem tenha consciência desse magnetismo em essência que nós temos. Mas é ele que se comunica direto com a nossa alma, é ele que escuta diretamente o nosso coração. É só a gente deixar ele agir. E aí, quais foram os passos que o magnetismo espírita, para a gente encerrar, quais foram os passos que o magnetismo espírita deu até aqui? E eu estou falando de magnetismo espírita porque, enfim, é a nossa direção. Nós somos magnetizadores
no trilho do espiritismo, mas há magnetizadores por vários trilhos, filosofias sérias, o magnetismo por si só como uma ciência séria, como os magnetizadores clássicos entendiam, empregavam, né? E magnetismo com os mais diversos nomes, Jorei, cura prânica, toque terapêutico, tudo isso é magnetismo. Mas o magnetismo, ele só tem caminhado porque os magnetizadores caminham. Então, ser magnetizador é dar passos firmes e largos. Porque nós caminhando, nós levamos o magnetismo para mais além. Mais descobrimos sobre ele, mais revelamos sobre eles e mais utilizamos esse magnetismo em favor da humanidade, da saúde da humanidade. E aqui, para a gente ver que passos foram esses. A gente tem 13 anos, e a Dilson me corrija se eu estiver errada, são 13 anos de Jornal Vórtice. É um jornal virtual que trata do magnetismo, a temática do magnetismo na linha espírita. Então, ele começou lá, aqui, o Vórtice, a capinha do Vórtice no primeiro ano, depois ele foi se aprimorando, trazendo assuntos mais variados, trazendo as biografias dos magnetizadores clássicos, a coluna com Jacó, e ele foi se aprimorando. Ele cobriu todos os encontros mundiais de magnetizadores espíritas, então todo ano sempre teve um número referente a isso, e ele foi se aprimorando, falando de temáticas sempre atuais também, dentro das necessidades do que a gente precisava, como o passe à distância, até que lançou-se o livro, né, dos 10 anos do Vórtice. É um livro, é quase um livro de, sabe aquelas enciclopédias Mirador, grandões? Então, é um livrão daquele, com as melhores reportagens e as colunas mais antigas, as que permaneceram por mais tempo. Foi um bom recurso que nós magnetizadores temos, né, que o magnetismo como um todo deu um passo importante, e é uma ferramenta importante para nós, para estudo, para debate, para pesquisa. O Encontro Mundial de Magnetizadores, né, que no ano passado, se não fosse a pandemia, estaríamos tendo a 13ª edição, ano que vem já estaríamos a 15ª edição, mas o Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas, e aqui eu botei essa foto aqui de um notebook, já deixo aqui uma sementinha, né, para os participantes da comissão permanente, que eu sei que temos representantes aqui, dizer que a gente pode ter, sim, um encontro mundial dentro das possibilidades que a gente tem no mundo pandêmico que a gente ainda vive, a gente pode também ter essa ferramenta virtual para continuar fazendo os encontros de magnetizadores a nível mundial, né? Eu acho que não tira em nada o brilho e o tamanho dessa ferramenta, o quanto a gente aprende. É bom estar junto, sentar numa mesa na hora de um coffee break, almoçar e jantar junto, é importante. Mas enquanto a gente não pode, a gente também não pode deixar essa ferramenta que é o M, como a gente chama, em segundo plano, porque isso aqui foi uma conquista para nós. Quem não participou, ainda participe dos próximos. E os encontros regionais, mobilizados pelo Encontro Mundial de Magnetizadores, né? Eu botei logo aqui o do Rio, que é para puxar a sardinha para o estado que eu estou morando agora, mas o primeiro, se eu não me engano, foi o de Pernambuco, né? Em 2018, ele já estava com o 4º encontro regional de magnetizadores espíritas de Pernambuco. O da Paraíba também, o de São Paulo, que foi lançado até antes do Rio de Janeiro, apesar do Rio de Janeiro ter chegado o magnetismo antes, desenvolvido antes do que São Paulo, mas São Paulo, né, girou mais rápido e foi à frente. E aqui também o Encontro de Magnetizadores da Bahia. Se tem outros regionais que eu não coloquei aqui, coloquem aí no chat para a gente saber onde é que estão acontecendo esses movimentos. Os livros que a gente já tem são um importante passo, não só os livros de Jacó, a Dilson já lançou um livro, vai lançar outro em breve, vai lançar outros no futuro, que eu tenho certeza que esse cabeção pensa muito, tem muita coisa para ensinar para a gente. Mas os livros dos magnetizadores clássicos, essas obras existiam, estavam na nossa mão o tempo inteiro, todas em francês, a boa parte delas em francês, né, os originais em francês, alguns traduzidos até para o inglês, mas a gente não tinha traduzido para o português. Então, ter essas obras, né, ano a ano sendo
traduzidas e editadas, nossa, isso é fantástico, a gente conhecer a trajetória desses homens e o que eles puderam passar para a gente, não só no nível prático, mas também no nível filosófico. E o filme O Passe, dirigido e lançado por Erna Barros, e quem não viu, tudo isso está no YouTube, tá? Tudo que a Erna lançou está lá no YouTube. O filme O Passe, que também é uma ferramenta incrível de divulgação, ganhou prêmios, inclusive, tá? Botei um cartazinho aqui até com as premiações que ele teve, concorreu a algumas premiações e ganhou. Depois ela lançou 2 documentários, numa linha mais didática, onde ela chamou de Magnetismo e Espiritismo. O primeiro documentário foi falando sobre o sonambulismo, e o segundo sobre a relação fluídico tato magnético. Tá? Todos esses 3 estão lá. Erna Barros, esta moça bonita aqui, tá? Se apresentando o banner do terceiro, do segundo curta-metragem, né? Do segundo da linha educativa, didática, que é o magnetismo e espiritismo, que foi da relação magnética. Tá tudo lá no YouTube. E eu acho que a gente precisa caminhar, porque esses homens aí, eu até me emociono, esses homens aí passaram por muita coisa. Passaram por muita coisa. Tatiana, botei Deleuze bem bonito aqui, ó, embaixo de Mesmer, tá? Em sua homenagem, minha amiga, porque Tatiana é fã de Deleuze. Quer dizer, ela é fã explícita, todos somos, mas ela é fã explícita, então eu tô brincando com ela por causa disso. E Kardec, que também veio pelas linhas do magnetismo, e foi graças a ele ser magnetizador que ele se interessou pelos fenômenos das mesas girantes, e aí ele conseguiu assumir a grande tarefa dele aqui na Terra, que é ser o codificador da doutrina. Então, esses homens, eu coloquei só apenas alguns, né, até porque muita gente não conhece, não tem nem um retrato, nem uma pintura, nem nada, mas eles são muito importantes, e a gente também deve a eles continuar caminhando, continuar trabalhando. Ser magnetizador é isso, é ser responsável pelos seus passos, pela trajetória, mas somando forças, porque nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos e nunca estaremos. É isso. Eita, minha amiga, muito obrigado pela sua palestra. Você passou 15 minutos do horário, mas eu não tive coragem de lhe interromper, de tão bom que estava. É que você é uma alma caridosa, por isso que eu lhe amo. Deus te ouça. É sim, meu amor. Bom, pessoal, quem quiser fazer alguma palestra, ou como Marcela falou no início, quiser fazer algum comentário, coloca aí no chat, tá bom? Que Tatiana vai ler as perguntas e os comentários. Mas antes de Tatiana ler a primeira pergunta, eu vou citar aqui, falar aqui uma frase. Eu gostaria que você comentasse a respeito, Marcela. Tá. São frases que eu gosto muito de falar nos cursos ou nas palestras que a gente faz sobre magnetismo. Ser magnetizador é muito mais do que doar fluidos, é doar a si mesmo. Curar quando dá e acolher sempre. Magnetismo é a ciência da vida, pois estudar o magnetismo é estudar a própria vida. Peraí, que você quer que eu comente tudo? Então vamos por etapas. Repete a primeira parte. Ser magnetizador é muito mais do que doar fluidos, é doar-se. Isso aí tá dentro do que a gente falou hoje aqui, né? É doar-se, é você estar no seu lugar de servidor, você acolher primeiro a importância desse papel, que é ser um servidor. E eu digo, é um servidor em nome do Cristo. Acima de tudo, a gente está aqui em nome do Cristo, né? Então, é doar-se. É você não esperar o aplauso, não esperar o obrigado. Por isso que eu digo, trabalhar com criança é muito bom, com bicho também, porque você não escuta o obrigado, às vezes você leva uma mordida, leva um tapa, leva um chute, ou tem que sair correndo loucamente, e muitas vezes você ninguém termina o passo, ninguém nem olha para você para lhe dar um obrigado, e mesmo assim você se sente pleno, porque você pôde participar da vida daquele indivíduo e contribuir com ele. Então é isso mesmo, é doar-se. Ser magnetizador é curar quando dá, acolher sempre. Certíssimo. Curar, assim, quando a gente vai em direção ao outro, eu tenho o objetivo de dar o meu melhor.
Eu não vou sempre com expectativas pequenas, eu gosto de expectativas grandes. Melhor do que expectativas, com grande foco. Eu vou lá para curar, eu vou lá para dirimir a dor, eu vou lá para exterminar o mal. Mas a gente não sabe os desígnios de Deus e a gente não sabe o quanto aquele indivíduo está pronto para participar do seu próprio tratamento, o quanto ele coloca, a partir dos seus mecanismos íntimos, ele coloca dificuldades no próprio tratamento, mesmo que ele não entenda, mas ele coloca. Mas não importa. Por isso que a gente não deve julgar ele. Pô, mas fulano não participa, fulano não sai do TDM1, como eu falei antes, não sai disso. Não importa, não importa. Eu vou acolhê-lo mesmo assim, vou sempre mirar na cura e vou acolhê-lo acima de tudo. E o resto, qual é agora? Até porque quando a gente acolhe, fica muito mais fácil de curar. Porque a gente não espera. Porque assim, eu preciso ver a cura para me sentir satisfeito? Não, a cura não é para mim. A cura é para o outro. É o doar-se que a gente falou agora, né? É doar-se. Quem doa não cria expectativa que o outro te entregue nada, nem mesmo a cura que você acha ou que você tem certeza que pode promover nele, porque ele é um indivíduo único, e ele às vezes não está preparado para ser curado, porque às vezes nós não estamos preparados para estar curados. Pode parecer um absurdo que eu vou dizer, mas muitas vezes o estar doente é um mecanismo de proteção íntimo, inconsciente. Mas eu permanecer doente, eu me coloco numa posição de vítima, eu sou cuidado pelos outros, e aí o meu espírito se acostuma com aquele lugar. Tá? Isso é profundo, mas acredite em mim, isso é possível de acontecer. E aí você ia falando E a última é, estudar o magnetismo é estudar a própria vida, pois o magnetismo é a ciência da vida. E é isso aí. O magnetismo está além das técnicas, como eu falei. Está em tudo. Tatiana, agora é com você. Eita, minha amiga, que essa palestra, viu? Você tem esse poder, assim, de fazer a gente refletir muitas coisas, né? Olha só, no chat, perguntas a gente só tem uma. Certo. Não sei se o pessoal não entendeu que era para colocar no chat as experiências deles, né? Você não quer repetir, não? O que é que você falou no início? Se vocês tiverem alguma experiência, alguma coisa que o que eu falei te chamou a atenção, ou te lembrou de uma experiência que você teve e você acha que pode nos ajudar também, né, compartilhando essa experiência, com o intuito de nos ajudar também, eu acho interessante. Se quiser, eu não quero que leia meu nome, então você bota assim, sem nome, você bota sem nome logo no início e descreve, que aí Tati e Adilson não leem o seu nome e não fica gravado, tá? Fiquem à vontade. A pergunta que tem aqui é de Rosane. Ela pergunta, Marcela, para uma pessoa que quer conhecer o magnetismo, por onde deve começar a ler? Qual a biografia básica inicial? Bom, biografia, você está entendendo que é da vida de alguém, né? Que aí é uma coisa. E leitura, para iniciar, ela pode não necessariamente ser uma biografia. Mas, dentro do que a gente tem hoje, tanto na questão de literatura como também de audiovisual, né? Eu acho que a gente não precisa começar de uma coisa só, acho que tem algumas coisas que podem se somar. Outra coisa que eu não citei, que foi um dos grandes passos que a gente deu, graças, eu vou dizer graças, tá? Porque foi graças, que foi o grande boom, foi graças à pandemia, que foram as palestras online, né? Os canais do YouTube com várias palestras sobre magnetismo, sobre emancipação da alma, sobre o magnetismo terapêutico em si, ou sobre emancipação, e que são ferramentas importantíssimas para a gente aprender, né? Com pessoas sérias. Mas a gente pode começar, eu acho que os livros do Jacó, no magnetismo contemporâneo, os livros do Jacó, ele tem um direcionamento bem dentro de uma linha de estratégia terapêutica, onde ele vai falar das técnicas e tal. Então, eu gosto muito do Cure e Cure-se, porque é um livro de perguntas e respostas, tá? E é bem interessante. O magnetismo humano, né? Eu sempre se confundo se é magnetismo animal humano, mas é magnetismo humano, que é o livro mais recente de Jacó, onde ele vai rebuscar, né? Vai trazer
de outras obras dele assuntos básicos, mas também vai falar um pouquinho de magnetizadores clássicos, vai falar de estratégias atuais para determinadas doenças. Então, eu acho bem legal esses 2 livros assim, para a gente iniciar. Se você quer o magnetismo terapêutico, mas qualquer obra de magnetizador clássico é muito interessante. Deleuze, você vai ver um cuidado muito grande que ele tinha, principalmente em alertar sobre o cuidado com os fenômenos de emancipação da alma, sobre o sonambulismo, mas ele também vai trazer, ele traz muito essa linha de cuidado, de zelo, do que você deve não fazer, do que você deve não ter cuidado, né? Mas tem o Puisegui, que vai falar muito do magnetismo ali com o sonambulismo, o Dupotet, que eu sou fã do Dupotet, tem o livro do Adilson também, né, que por enquanto é umzinho só, já vem mais, que vai falar também do magnetismo dentro dessa linha dos fenômenos de emancipação da alma, mas também cuidando da saúde como um todo. E aí é legal porque não tem aquela coisa das técnicas, mas tem esse olhar do magnetismo sobre a saúde, e eu acho um livro bem interessante para a gente ler. Então, assim, gente, e tem as palestras que estão gravadas no YouTube, que eu acho interessante vocês também darem uma olhadinha dentro dos títulos, das temáticas que as palestras trazem. Eu acho que eu confundi mais vocês, né? Mas quer começar de alguma coisinha? Começa ali pelo Cure-Cure-se e pelo magnetismo humano, de Jacob. Para começar, né? Se você não sabe de nada. Falando em canal do YouTube, o canal do YouTube do Instituto Espírita Paulo de Tarso tem todas as palestras online gravadas que já foram realizadas desde o início da pandemia. São todas palestras a respeito de magnetismo. Então, vale a pena acessar lá e dar uma olhada. Vera pergunta se existe algum livro que aborde passes magnéticos em animais. Olha, que eu saiba diretamente para animais, não, mas eu acho que eu já vi alguma palestra. Eu acho que tem alguma coisa no YouTube, eu acho que eu vi. Se alguém souber, pode colocar aí no chat. Livro não tem, não. Eu sei que tem casas espíritas que trabalham, magnetizador espírita que trabalha, mas deixar alguma coisa escrita ainda não. Tem uma partilha aqui de Gilberto Cruz. Ele diz: Marcela, eu sou da escola de magnetismo Camille Flammarion. Sempre me preocupei com os magnetizadores iniciantes. O que me impressiona na sua fala, eu acho que era na sua fala que ele colocou, que as colocações sendo abrangentes contemplam o iniciante nessa tarefa que às vezes são cheias de dúvidas. Qual a palavra dirigida especificamente para quem está iniciando e precisa ter confiança nas suas atividades? Como eu disse antes, você tem que se conhecer as suas limitações, não para que você crie elas como barreira, mas para você saber vencer o tamanho do passo que você precisa dar. Eu acho que se conhecer e ter uma vontade firme e perseverante. Siga o seu coração. Seguir o seu coração. Eu quero muito trabalhar que nem Mesmer. Então, vá lá atrás, se esforce para isso. Não, eu me contento de ser só uma Marcela. Então, se esforce para isso. Não importa onde você quer chegar. Não, eu quero ser o melhor de mim mesmo. Se esforce para isso. Vontade e perseverança. E, suar o perispírito e estudar. E assim, se consorcie, né? Se junte. Vai estudar com as pessoas. É interessante a gente ter uma partilha, principalmente para estudar. Cláudia Muniz, ela diz o seguinte: eu já coloquei no curso de passe e magnetismo da minha angústia que não consigo acordar porque passei algumas vezes por desdobramento e como não tenho conhecimento, sofro. Tem alguma referência sobre isso? Olha, você dorme e não consegue acordar, é isso que ela está falando? Ela se desdobra e ela não sabe, né? Não acorda, não consegue acordar. Então, isso aí você tem facilidade de emancipar. Isso acontece com algumas pessoas. Já aconteceu comigo, episódios assim,
há muitos anos. Depois que eu comecei a trabalhar como magnetizadora junto com a Adilson, ele sendo sonâmbula e ele Adilson me magnetizando, eu fui organizando essa faculdade minha, essa facilidade de sair do corpo e a minha faculdade sonambúlica natural, a partir de que quando eu comecei a trabalhar sistematizadamente com ela através do magnetismo. Então, primeira coisa, assim, vai estudar sobre fenômenos de emancipação da alma, sobre sonambulismo. Estude, leia o que se diz a respeito disso. As obras de Kardec têm isso. O livro do Adilson... Adilson, me deu um branco do título do seu livro. Saúde e Doença, o Pensamento Espírita. Né? Que inclusive já tem e-book, porque não está saindo por enquanto livro físico. E tem outros o Puig Seguir também fala, Albert de Rochat, em As Vidas Sucessivas, também vai tratar disso. As Vidas Sucessivas tem livro físico, mas você também encontra em PDF na internet. A Exteriorização da Sensibilidade, que também é do Albert de Rochat. Então, assim, você lê, mas começa com Kardec, tem ali no Livro dos Espíritos, o capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos, onde ele vai tratar sobre a emancipação da alma, e além dele fazer perguntas para os espíritos, ele tem um bom resumo teórico, porque primeiro você precisa entender o que é isso, que isso é uma coisa comum, tá? E depois você jogar o que você estudou para a sua experiência. Primeira coisa, isso é comum, né? Todos nós emancipamos, mas alguns indivíduos têm uma facilidade de emancipar espontaneamente. E no emancipar, às vezes algumas vezes tem a dificuldade de voltar para o corpo. É como se o perispírito, na hora de voltar, não encaixa. Vamos dizer assim, um termo bem chulo, bem... Mas seria assim, como se não encaixasse. E aí é como se você falasse, você gritasse, você se mexesse, mas seu corpo está lá, parado. E aí, quando você consegue voltar, você volta cansado, porque você já estava gritando, já estava histérico, se debatendo, só que isso perispiritualmente. Isso é treino. Primeira coisa, você aprende a se acalmar, porque, assim, você não desencarnou, você emancipou. Se você entende que você emancipa e não está desencarnado, você entende, eu vou voltar. E aí é o controle mental. Bom, eu agora vou voltar para o meu corpo. E aí você pode fazer uma prece para o seu mentor lhe ajudar, uma prece para se acalmar, e aí você vai voltando. Bom, eu vou voltar, e vai voltando, e volta. Então, a dica prática para o SOS é essa. Se acalme, entenda que é só emancipação, faça prece e peça ajuda. Mas não deixe de estudar sobre fenômenos de emancipação para você entender o que se passa com você, tá? Duvalino também compartilhou sua experiência. Ele disse que aqui do Centro Espírita Irmã Rosário de Campinas, ele é desse Centro Espírita. Um dos pontos falados na palestra, a meu ver, básicos, mas importantíssimo, é o melindre que carregamos, para nos corrigir em muitos momentos, inclusive de cuidar da reforma íntima, melhorando assim os fluidos que pretendemos emanar. Outro ponto, o de estudar sempre com o olhar do outro, respeitando, de acolher e continuar acolhendo, mas de saber que cada qual tem o seu tempo para absorver e ser permeável aos tratamentos. Isso mesmo. E aí você falou uma coisa aí de estudar, estudar em grupo, estudar junto, é muito bom, porque, eu digo, várias cabeças pensam melhor que uma. Mas quando eu falo estudar em grupo, é todo mundo estudando e debatendo, né? Não é, alguns estudando e outros só ali com o pratinho, esperando a comida vir pronta. Pelo menos a gente tem que ler o material para debater, mesmo que alguns sejam mais tímidos e não queiram compartilhar suas ideias. E mesmo que você esteja ali só para escutar, mas tendo lido aquilo tudo que foi proposto, nossa, o ganho sempre é muito grande. É muito grande. E é isso. E a questão do assistido é a gente acolher, cada um tem o seu ritmo. José Venâncio colocou: Marcela, seria interessante transformar todos os livros impressos sobre magnetismo em livros eletrônicos? Isso não permitiria uma expansão desse conhecimento por um número maior de pessoas? Olha, eu não sei se isso permitiria a expansão, porque, inclusive, tem pessoas que não abrem mão do livro físico.
Eu, como sou meio cigana, sou meio nômade, né? De vez em quando eu me mudo para lá e para cá. Quanto menos livro físico eu tiver, mais fácil eu carregar, porque eu tenho uma. Vocês veem aqui uma estante, é só uma pequena estante, tá? Eu tenho zilhões de outros lá. Então, você imagina você ficar mudando de um estado para o outro, lá para cá, de cá para lá, com esse monte de livro. Então, para mim, facilita o livro digitalizado. Mas o livro físico ele tem uma dinâmica, um borogodó, vamos dizer assim, que encanta, né, a boa parte de nós, que não abre mão do livro físico. Eu acho que o mais importante a gente já tem, José Venâncio, que são esses livros que estão começando a se materializar. Se eles são físicos ou se eles são digitais, eu acho que isso não diz se vai difundir mais ou menos. O importante é que eles se materializem, que ou se traduzam os livros antigos dos grandes magnetizadores, ou nós, dentro do nosso aprendizado, nos disponhamos a escrever sobre as nossas experiências, sobre as nossas pesquisas, sobre a nossa lida e sobre o que aprendemos uns com os outros, como tem Jacó feito, como tem Adilson feito, né? E é isso. Eu acho que mais é se materializar do que propriamente que tipo de livro vai se lançar. Isso é uma opinião minha, tá? Aí tem um comentário de Sheila Simonetti. Ser magnetizador é permanecer ao lado do seu assistido, dando suporte, mesmo sabendo que ele tem pouco tempo nesse plano. Mas mesmo assim permanecemos, porque esse amor pelo outro é tão grande que preciso me certificar que fiz o meu melhor. Magnetizar é para o sinônimo de cuidar. E aí, você tocou no assunto bem... Quem foi a pessoa? Sheila, você tocou no assunto muito importante, essa questão do desencarne, né? Porque magnetismo... Quando eu falo magnetismo em essência, é isso. Você sabe Você sabe que a pessoa vai desencarnar, você sabe que você não tem o que fazer, mas não importa se você não vai curar. E que cura é essa? A cura é a cura do corpo? Porque, veja só, se eu consigo ajudar aquele indivíduo a desatar um nó, né? Um nozinho da sua alma que está registrado, bem registrado ali no perispírito, e eu consigo interferir e ajudar a dissolver aquele nó, e aquele indivíduo, já perto de desencarnar, consegue ir com seu perispírito mais aliviado, eu não posso chamar isso de cura, gente? Claro que eu chamo isso de cura. A cura não é minha, a cura é do indivíduo. Eu sou só um instrumentozinho do alto, de um planejamento maior, né? Então, a gente está a serviço sempre. Ah, mas eu não posso curar o corpo dele, então não tem nada para fazer por ele? Pelo amor de Deus. É esse magnetismo em essência que eu tenho aprendido com a minha trajetória. Principalmente o magnetismo à distância. Você tem me ensinado muito sobre esse magnetismo em essência. Quantas pessoas a gente tem cuidado em leitos hospitalares com Covid? E quantas delas desencarnam ali, ó, quase que literalmente na nossa mão? Eu já escutei pessoas dizendo assim, que estavam aplicando passe na hora que a pessoa estava se desligando, desencarnando. Vai dizer, então eu tive insucesso? Pelo amor de Deus, não pensem nisso. Pelo contrário, você foi uma ferramenta de auxílio, porque desencarnar é um processo natural. E ele já estava se desligando, você só fez auxiliar. Às vezes, o nosso magnetismo em essência não tem a ver com as técnicas. Às vezes, a gente vai lá tratar esse indivíduo, ele está ali agoniado, porque sabe que vai desencarnar, sabe porque não vai conseguir se despedir da família, e você entra com esse seu magnetismo de acolher. Isso é magnetismo. Esse acolhimento, conversar mentalmente com esse indivíduo, né? Acalentá-lo com a sua alma, com o seu magnetismo, não tem preço. Por aqui a gente encerrou, mas eu quero falar, assim, a minha opinião. Diga, amor. Para mim, o ser magnetizador é uma mudança na vida da gente, é uma escolha de uma mudança de vida. Porque quando a gente entra nesse universo de ser magnetizador, a gente se sente tão absorvido, tão envolvido, que o que a gente mais quer é ver aquele nosso assistido bem. Então, para a gente ver aquele assistido curado, para ver ele com menos dores, né? Porque em alguns casos a gente apenas reduz as dores. Então, a gente se mobiliza, a gente estuda, a gente tenta ser uma pessoazinha assim, um pouquinho melhor.
A gente cuida da saúde para a gente ter fluido para poder doar para aquele assistido, a gente respeita os horários, a gente... É uma mudança na vida da gente, se a gente se propõe a trabalhar seriamente, né? Então, eu sou muito, muito, muito grata por ter conhecido essa ciência e por ter conhecido através de você e de Adilson, meus 2 mestres, que são os meus incentivadores, pela forma como atuam. Então, eu acho que ser magnetizador é uma mudança de vida, uma mudança na vida da gente, para melhor, sempre para melhor. E ser magnetizador, Tati, é não ser perfeito, não precisa ser perfeito, e não precisa estar pronto. O magnetizador, ele se forja no trabalho, como eu falei, é teoria e prática, teoria e prática. Não adianta eu vou estudar todos os livros para ser um bom magnetizador, para depois ir praticar, não existe isso. Isso aí, o nome disso é medo de começar. Ou excesso de vaidade, porque quer estar totalmente preparado para começar. Jesus foi que nos convocou, gente. Não é exagero, não. Jesus que nos convocou. E acho que ele nos convocou pelo nosso currículo excelente? Não. Ele nos convocou porque ele sabia das nossas limitações, ele sabia dos nossos potenciais e ele estava ali e está do nosso lado nos auxiliando. Como Tati falou, ser magnetizador é um estilo de vida. E a gente tem que abrir mão de algumas coisas, sim. Não tenham dúvida disso. Por isso, se você não está preparado intimamente, né, lá dentro da sua alma, não se culpe. Vai chegar o momento que o seu coração vai falar mais alto e você vai com tudo. Com perispírito, com corpo, com magnetismo, com vontade, com tudo. Tá? Mas siga o seu coração. Eu acho que isso é muito importante para a gente chegar e trilhar um caminho reto dentro desse mundo que é o magnetismo aliado ao espiritismo. E já diz na Bíblia, né, que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Não tem essa frase. Arrasou. Eu não sei, mas você arrasou com a minha cara. Mas eu adorei. Capacita os escolhidos. Que pena que não temos mais tempo. Estava muito bom. Obrigada, Marcela. Realmente ouvir você é sempre um aprendizado, minha amiga. Parabéns mesmo, viu? E foi fantástico. O magnetismo para mim é vida, né? Magnetismo é amor. Bom, gente, então, obrigada pela presença de todos vocês. E obrigada principalmente ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de poder estarmos aqui, de aprender um pouco mais sobre o magnetismo, mas enquanto magnetizadores. Que pensemos, que refletimos em tudo isso, como devemos agir, como Tati disse, que mudemos o nosso estilo de vida, se assim for necessário, para agarrarmos essa ciência com amor e poder dar o melhor de nós, àqueles que nos buscam, que buscam o alívio às suas dores físicas e morais, que buscam a cura. Que pensemos nisso. Para encerrar esse encontro, vou rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal. Uma boa noite a todos, que tenhamos todos uma noite de descanso e refazimento das nossas energias. E um bom domingo. E mais uma vez, muito obrigada, minha amiga.